Boa noite! Hoje temos aqui um convidado que também aplicou o método consultório High Ticket e ele é dentista, o Dr. Igor. A gente vai conversar com ele como que na área dele ele aplicou essas estratégias. E eu até botei aqui o comentário, tirei de como é que a gente fala? De hábito, né? Então vou esperar ele entrar aqui. Pedir também, né? Agora eu tô falando, tive essa ideia. Se tem paciente te seguindo, se você tem uma conta com paciente, você pode ter uma outra conta particular ou fazer uma conta, porque aí a gente fala livremente. Então, vai ser o caso de hoje à noite. Cadê ele? Aqui. View request. Já aceitei. Não sei se tá indo. Foi. Tudo bem, Sandra, doutor tudo bom? Igor? Obrigada pelo seu É tempo, por muito estar legal falar com aqui. você. A gente nas Imagina, muito legal falar lives, com nas você. aulas do curso, e tá aqui é bem bacana. Que legal. Uma honra é para mim. Muito obrigada pelo seu tempo por estar aqui. Sei que vocês trabalham pra caramba. Então, eu separei algumas perguntas para te fazer, mas assim, a gente está hoje que nem o Dr. Bruno, né? Batendo um bate-papo. Então, fica à vontade se lembrar de alguma coisa, quiser falar, sem Beleza. filtro, problema nenhum. Eu vou começar te perguntando como é que você me conheceu e como é que você conheceu o Foi método pelo consultório Instagram, High eu acho que eu vi Ticket. um anúncio na época. Eu entrei no curso no mês de junho do ano passado, se não me engano, e eu acho que eu te conheci através de um anúncio. Foi pelo Instagram. E aí você viu aquilo e qual foi a sua primeira impressão? Você falou, isso aqui vai funcionar no meu consultório, eu não sei se vai funcionar, ou teve alguma coisa que te chamou a atenção que você falou, Cara, vou teve ver o que que é alguma isso coisa que me aí? chamou a atenção logo no primeiro anúncio, assim, uma coisa que você postou, não lembro exatamente o que. Mas eu comecei a acompanhar o conteúdo e achei que fazia sentido tudo aquilo, né? E aí comecei a acompanhar as aulas e tudo mais, na semana do lançamento, e foi assim. Na semana Exato, fatura o dobro, que exato. nem está tendo agora. E você conta um pouco pra gente a sua cidade, para todo mundo que está aqui na live, o que que você, né, faz, como é que é o consultório, seus desafios com o paciente, como é que era Tá, nessa vou época que contar. você Eu só vou conheceu o ligar o consultório High Wi-Fi Ticket? aqui, que tô no 4G, Ótimo. às vezes corta, tá? Eu liguei aqui o Wi-Fi. Se não tiver legal aí a conexão, você me Tá. avisa, tá bom? Tá, então foi assim, ó. A gente Lógico. estava vendo uma crescente muito, muito boa, muito boa. E eu já fiz alguns cursos de gestão, consultório odontológico e tal, a gente estava vindo crescendo bem. E no ano passado, Ficou um pouco ruim agora, mas eu acho que demora um tempo aí tá, volta, eu vou né? repetir A então. conexão. Não, não, Tá, tá bom, agora eu vou voltou. repetir Sempre tem que então. esperar um Foi pouco. assim, ó. Voltou. A gente estava vindo, né, de um ano muito bom, que foi 2021. A gente fez muitos bons tratamentos, a gente vendo uma crescente e tal. E aí eu decidi fazer um curso de especialização novo. Então, eu fui fazer o curso lá em Fortaleza e eu comecei a me adaptar do consultório uma semana por Uhum. mês. Então, assim, de cara, Aham. 25%, né? Uma semana do mês é 25% de fora do consultório, de tempo fora do consultório. E aí isso impactou bastante a nossa receita, né? E a gente estava querendo, poxa, resolver esse problema sem que eu tivesse que sair do curso, né? Eu queria continuar fazendo, mas estava sendo um investimento muito alto, além de pagar para ir para Fortaleza toda semana, todo mês, ainda tinha que deixar de Caramba. ficar com o consultório uma semana parado. Então, E era um era curso de quê, especialização em especificamente? prótese, prótese dentária, prótese dentária. Dentária, né? Eu sou implantologista, tá? Deixa eu contar para contextualizar melhor aqui a situação. Eu sou formado. Eu acho melhor você tirar só do Wi-Fi mesmo, porque piorou muito a conexão. Só se você puder. Como estava antes. Tá bom. Vamos tentar. Eu acho que vai Desliguei ficar o mais Wi-Fi, claro. tá? Desliguei o Wi-Fi. Pronto. Então tá bom. Tá Deixa eu melhor. Tá contextualizar aqui melhor. a história, tá? Para quem tiver.
Eu sou formado há 13 anos. Eu sou especialista em implantodontia e ortodontia. Aí, como eu faço muitas Ótimo. reabilitações que envolvem a especialidade de prótese pelo meio, faço, já fazia, já tinha experiência, Uhum. mas eu queria lapidar um pouco a questão da técnica. E aí eu senti a necessidade e fui buscar Uhum. um curso da minha confiança. E aí estou na Bahia, tive que trocar de estado para poder estudar. E foi assim. Aí eu comecei a perder muito, investir muito tempo, que era o que saía mais caro. Então, quando eu vi a promessa, né, de dobrar o faturamento, falei, eu quero. Mas você não pensou, será que é isso aí mesmo? O que essa mulher está falando? Não teve. Que, geralmente essa é a reação, né? Sei que uma outra pessoa já pula de cabeça, mas geralmente a reação é: não, acho que isso aqui não Assim, dá, não eu fiz sei. todas as aulas da semana, né? A gente assistiu todas. Era eu e minha mulher, a Carol, ela é dentista aqui junto comigo na clínica, nós somos sócios. Ela, inclusive, também, ela participou do seu curso também e tal. Eu ficava lá falando e falando para Ainda. ela. Inclusive, teve uma coisa muito engraçada que queria muito colocar uma parede verde de folhas no consultório. Cara, a gente estava Ah, quase para fazer. Quando você falou, eu falei, ai, ó, quando eu falou, você. No não, começo ela vem ficou gastar esse meio puta dinheiro, assim, né? né? Mas a gente aceitou. Era melhor não. Bom, que bom. Aí eu fiz a E semana, conta, né? que Fiquei mais? Aí estudando, você estava lá fazendo curso. acompanhando lá e tal. E aí, assim, cara, eu acreditei, entendeu? Chegou no final, eu conversei com Que bom. ela, falei assim, ó, se a promessa se concretizar, eu acho que vale a pena, né? Eu acho que vale a pena arriscar. E também tinha um período lá gratuito, né? Um período de gratuito, não, de garantia, né? E tal. Eu não sei, uma semana e tal. A gente faz uma Tinha. semana. A gente dá uma garantia assim que qualquer advogado quase tem um ataque cardíaco. Mas é porque as evidências aí, a chance, né? E pelo que a gente vê dos números, a gente dá essa garantia condicional e é Aí então, incondicional, aí teve exatamente. isso também. Falei, se a gente vê que não é legal, dá tempo de sair e tal. E aí a gente foi. E quando começou, Nanda, foi assim, ó. Quando eu comecei a assistir as aulas e ver você falando tudo, eu comecei a acreditar, ver que fazia sentido, acreditar não, a enxergar que fazia sentido, porque eu conheço pessoas, né, outros profissionais, outros dentistas e tal, que, né, estão em outro patamar, estão em outro nível, e eu percebi esses elementos do que você falava nesses profissionais, né? Aí, ó, tá vendo? Caramba. E dava para perceber isso. Então, começou a fazer muito sentido tudo. E aí a gente começou a aplicar, tá? A gente não conseguiu aplicar tudo, inclusive. A Lógico, gente não faz conseguiu aplicar pouco tempo, tudo. né? Mas assim, já estamos com os planos aí para mexer um pouco na recepção. Eu acho que, né, precisa ser um pouco mais confortável e tal. Mas eu demorei também um pouco para fazer o curso. Eu não fiz ele. Eu comecei a acordar uma hora mais cedo para poder assistir às aulas. Então, eu fui assistindo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E deu tempo de ir aplicando os conceitos aos poucos. Isso foi legal. Ótimo. Quanto tempo mais ou menos você demorou e nesse que você está falando, assistindo um pouquinho? Porque tem gente que assiste uma semana, né? Tem gente que assiste, a maioria, a média, 3 semanas. Então, quando você fala pouquinho, pouquinho, você sabe mais ou menos quanto tempo você demorou? Cara, é que minha mulher começou primeiro que eu. Eu. Eu acho que eu gastei. Eu gastei uns 2 meses para assistir. Um mês, 2 meses para assistir. Não foi rápido. É que eu assistia bem de pouquinho em Ótimo. pouquinho mesmo. Aquelas aulas mesmo que são curtas, né? Que eu fiz isso de propósito, para quem Uhum. tem a rotina muito Que é enrolada. isso, né? Comecei a acordar um pouco mais cedo para isso, para não atrapalhar a rotina, Que né? O legal. restante da rotina. E aí eu fui fazendo um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. E desses
qual foi o ensinamento, o método lá, a estratégia que você viu que começou a já fazer mais diferença Assim, desde o início? de uma forma geral, o que o seu curso, o que você ensina é uma mudança de postura, né? O que eu percebi foi a forma como o paciente nos enxerga, né? Então, a gente às vezes, eu sempre tinha feito cursos com dentistas e tal, então a gente olha a visão do profissional para o paciente. E a grande transformação foi, de fato, uma mudança de postura, porque assim, a gente entende o que, que o paciente espera da gente, não é? A gente às vezes valoriza algumas coisas e que não traz resultado e tudo mais, mas quando a gente consegue se posicionar melhor nesse contexto, né? Aí é que a coisa anda um pouco. Foi mais isso mesmo, entendeu? Tem algum exemplo, assim, quanto a esse posicionamento que você tenha mudado, que você acha que você viu esse efeito maior? Assim, alguns Eu lembro de exemplos que você alguns, lembra, eu assim, lembro de nítidos? alguns. Primeiro, né, foi o princípio que mais impactou para mim. Não é por causa do desconto que o paciente escolhe o profissional. Eu era o rei do desconto, eu dava muito desconto. Esse era o Mentira! meu principal defeito. E a minha mulher tinha o Cara, outro defeito, ela não tinha coragem de passar o orçamento, né? Ela não gostava. Converteu. converti ela. Ela ficou resistente no começo. Ah, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Aí foi conversando e tal. E aí ela começou a ter essa conversa com o paciente, né? E entendeu e fez muito sentido, porque o paciente, ele quer, muitas vezes, tratar isso com o profissional, né? No nosso caso, dentista. Surgem Lógico. dúvidas, uma série de coisas que a secretária não tem condição de responder e não tem autoridade, né? Por mais que ela responda, às vezes ele quer, mas mesmo assim, deixa eu falar com o dentista e tal. Então a gente resolveu essa questão Exatamente. aí. Eu nunca tive esse problema, eu sempre percebi isso, que era melhor eu passar o. Eu tinha percebido isso há muitos anos atrás, né? Que eu mandava o paciente para a recepção, eu percebia que de lá ele não voltava, ou mesmo assim voltava querendo tirar dúvida. Falei, ah, não, deixa que eu mesmo passo. Então, eu sempre preferi eu passar o orçamento. Esse não era o meu problema, né? O meu problema era o desconto. Então, E como é que eram esses descontos que você cara, dava? Me então, conta. Você dava um desconto da a sua gente dava, eu cabeça? dava descontos assim, sem fazer um cálculo, né, para perceber se isso estava realmente valendo a pena ou não. E isso estava, poxa, impactando muito. Tanto que depois, sabe o que que eu fiz? A gente, você fala que até pode O dar, quê? né? Desconto 5% da Sim, pacote. 5% à A vista, gente aquele que lançou os já. preços no sistema, É. já os preços de à vista. A gente já foi meio drástico, não tinha desconto. Quando o paciente perguntava, tem desconto? Eu falava, esse aqui é o preço de à vista. Se você quiser parcelar, a gente vai fazer um plano de parcelamento para você. Que aí ficava um pouquinho, né? Era como se eu tivesse tirado o desconto e depois Você falou a mesma coisa de um jeito diferente, que é você já estava dando desconto à vista, porque esse é um preço especial à isso, vista. E se você. Ficou muito bom, perfeito. aliás, eu gostei. Se você Plano de pagar parcelado, você vai fazer um plano de parcelamento. Você falou com outras palavras exato. bem E legal. aí, mas a gente fez isso já para eu parar de vez com esse vício, entendeu? E aí, e Ótimo. aí a gente E aí, caiu o e aí nós faturamento? Como é que foi? precificamos o valor Ah, que a gente queria receber. O que a gente queria não, o valor justo pelo nosso trabalho, pelos materiais que a gente vai usar, pela técnica que a gente estava usando. Opa, caiu aqui o suporte. o meu sempre cai. Então nós precificamos e fizemos isso no sistema. Então, assim, isso foi uma das coisas que eu achei mais bacana, né? Porque parou de ser aquela coisa aleatória, parou de ter aquele embate com o paciente. Às vezes o paciente quer o máximo de desconto, quer uma Ferrari pagando um Fusca. E a gente não consegue, Exatamente. cara, entregar né, uma técnica legal, investir nosso tempo,
com bons materiais, às vezes, por um preço abaixo do que tem que ser cobrado, né? Até para a gente continuar se desenvolvendo. Porque, assim, o que eu penso? Exatamente. Eu vejo meu médico, meu nutricionista, eu vejo ele crescendo na profissão, eu fico feliz, entendeu? Mas para ele crescer, para ele continuar estudando, fazer o seu doutorado e assim vai, ele Atualizando. escalar na profissão dele, ele precisa de recurso financeiro para voltar e ser um melhor profissional para mim, para trazer para nossa cidade, para nossa Exatamente. comunidade, mais melhores técnicas, melhores soluções. Então, quando a gente fala de ter um melhor faturamento, de ter uma melhor lucratividade, a gente está falando de isso ser melhor para o paciente, porque quando ele voltar para mim daqui a 6 Exato. meses, eu sou um dentista melhor para ele. Então, e tudo Exatamente. isso envolve custos, né? Para esse investimento acontecer da nossa parte, envolve custos. Ninguém quer um profissional parado no tempo. Então, a gente Ninguém. precisa estar com esses propósitos bem setados do porquê que a gente quer ter sucesso na profissão, porque a gente precisa. É isso, né? Da questão do propósito. O meu propósito é ser o melhor dentista que eu puder ser. Com certeza você está trabalhando bem para isso. Então, Então, é por parabéns. aí. E o seu faturamento, depois que você parou de dar esses descontos, depois você começou a aplicar as estratégias, aquele jeito de passar o preço, você está Ah, eu usando o fiz Health isso Plan, tudo também. aquilo? Aquela uma tabela que você passou, o procedimento que você mais quer fazer, botar uma meta tal. Funcionou bastante também. Sim. Funcionou bastante Ótimo. também. Mas assim, foram, cara, poucas coisas que a gente aplicou. Poucas coisas. Não foi aquela coisa. Fizemos tudo no curso e nada funcionou. E tudo, foram poucas coisas. E eu já tinha percebido isso, sabe? Que eu dava desconto demais. Eu já estava consciente para essas coisas. Então, a gente ainda está aplicando alguns conceitos, mas funciona. Quando você coloca o foco em alguma coisa, aquilo parece que potencializa, né? Então foi Maravilhoso. legal porque por exemplo, eu uso um implante aqui premium, né? Implante premium aqui, que o Uhum. valor dele é um pouquinho mais elevado. Espero que seja. Eu não tenho implante, mas eu botei uma lente de contato. Mas Ah, eu acho que a que eu tenho tá. também é bem Não, tem. boa. Estou pensando Aí a nisso. lente de contato tem a ver com o laboratório, né? Com o preparo. O que tem abaixo da lente é muito Isso. importante, viu? Como o dentista fez isso. E depois Ah, é meu eu dente, vi só você que falou pela que você quebrou metade. ele, né? É. Eu É esse também. aqui, Esse aqui também é é só metade. metade. Quebrei a piscina. Caraca! Que Enfim, aí eu coincidência. queria vender mais, né? Fazer mais esse implante, até porque eu confio mais no resultado, trabalhando com ele, tudo mais. Botei essa meta, cara, fiz trauma pra caramba. É o melhor implante do mundo, né? O Strauma. Depois que eu comecei a ficar nisso aí, o Ah, negócio começou a andar mais. E assim, comecei a trabalhar de uma maneira que eu me sentia até mais seguro, entendeu? Eu comecei a fazer mais o que eu queria fazer. Que por ter um preço um pouco maior, muitas vezes acabava ou não oferecendo, ou não vendendo e tal. Mas isso aí aumentou também. cara, muito bom. Você mediu quanto que Ó, aumentou o eu estava até faturamento, em com meu quanto DRE aberto tempo? aqui, antes de falar com você, mas sumiu aqui, deixa eu ver. Vou voltar aqui. Eu lembro que era. A Letícia já me falou que são boas Porque assim, notícias, eu só que eu comecei a não fazer o sei curso em junho, ainda. eu acho que foi em junho. Eu olhei no e-mail, eu recebi o acesso em junho. E a dobra veio em novembro. Maravilhoso. Porque você acabou de fazer o curso em 2 meses. Então, junho, você entrou, foi final de junho, vamos julho, agosto, setembro, outubro. Então, em 3 meses, depois de Deve ter sido assistir isso aí. tudo. Muito bom. Muito bom.
Parabéns. E como é que tá agora, depois que você dobrou? Quais são os seus planos? Você ainda tá... O que você quer implementar mais, que você ainda não implementou, fora essa parte estética que você falou do consultório, que isso é por último mesmo. Isso não é tão, né, essencial quanto Ah, opção sim. do preço, por Enfim, exemplo. hoje mesmo começou a operar o cafezinho numa bandejazinha, na xícara de porcelana, né, de louça e tal. O cafezinho começou a operar hoje. Eu acho que você ouviu algum você falando não para xícara de vidro. Isso é uma crença forte pessoal minha, tá? Tem muita gente que gosta. Mas como eu sei que tem pessoas que não, e, né? E eu, aliás, estou nesse grupo, é polêmico também, que nem o jardim vertical. Enfim, Não, e tem uma coisa também, a de vidro, se ela não for. Tem uma lá específica que tem uma de vidro dentro, não isso. sei que não queima. Mas ela, no geral, ela não é de uma qualidade muito boa e ela, né, queima Pois a é. mão. Então, Então, é isso. mas teve outras coisas também, Nanda, que mudou aqui. Deixa eu ver. Cara, essa questão de perceber nossa autoridade para com o paciente, sabe? Outra coisa que eu não que eu evitava fazer era às vezes me posicionar em assuntos polêmicos, sabe? O paciente perguntava: e sei lá, viste a roupa toda para remover a amálgama, né? Alguns temas polêmicos, às vezes eu não entrava na discussão e não afirmava assim meu ponto de vista, sabe? Eu aprendi com você que, né? E é legal mesmo, porque mesmo que você tenha uma opinião diferente do que às vezes vem se falando aí, ou que o paciente vem na cabeça, ele quer ouvir sua opinião e ele leva a sério você. Se ele está Totalmente. sentado aqui na minha cadeira, é porque ele confia em mim, senão ele não estaria aqui, né? Esse conceito também foi muito forte para mim. Cara, se o paciente está aqui na sua cadeira, na sua frente, é porque ele confia em você, senão nem ele estaria em outro lugar. Então, acreditar nisso fez muita diferença para elevar a nossa autoconfiança profissional para um nível acima, né? Porque a gente tem que se garantir nas nossas opiniões. Nada impede que a gente mude depois, caso a gente, né, acaba vendo a evidência e Lógico. tudo mais. Mas isso aí foi uma das coisas também que nós mudamos aqui. Bom, é o que eu falo, eu não consigo chegar. Vamos dizer que eu chego no seu consultório, eu falo, não, me passa todas as opções para você consertar aqui meu dente quebrado, e aí eu vou decidir. Não fui eu que fiz todos esses cursos que você fez, a sua formação. A gente não Aham. tem a condição da gente escolher, sabe? Isso eu também acredito muito fortemente. Eu preciso que você escolha por mim. Me dê, olha, tem várias opções, mas a que a gente vai é essa aqui, que essa é melhor para você. Tipo o pai que escolhe o colégio do filho. Não pode chegar para uma criança de 6 anos e falar qual colégio você quer estudar, filho, né? Ele não tem o discernimento para escolher uma escola para ter noção dessas coisas. Eu me sinto assim como paciente. Eu tenho alguma coisa muito grave, vamos dizer, como é que eu vou Exato, escolher e o hoje em dia tem tratamento que eu muita vou fazer? polêmica na odontologia aí, o pessoal está falando muita coisa, né? Tem os dentistas biológicos aí, assim, nada contra, mas às vezes o paciente chega perguntando e eu tenho às vezes algumas opiniões um pouco diferentes. E aí, assim, agora eu tinha esse receio de contradizer, às vezes, um colega, contradizer alguma técnica, contradizer alguma crença do paciente, mas agora, assim, eu tô mais seguro, entendeu? De desagradar Bom, essa crença que ele trouxe, entendeu? É claro. tem um comentário que eu amo para quando uma pessoa fica alterada assim que você falou alguma coisa. Falou, olha, a gente pode concordar e discordar, não vai mudar nada no mundo. A gente discorda e tudo bem. Passou. Aí a pessoa fica, Porque assim, também se você não dá a sua opinião sobre essas coisas polêmicas dentro da sua área, você vira uma pessoa que o paciente às vezes pode até não confiar, porque ele vai com todo mundo, ele, tá bom isso, também tá bom isso, tá bom aquilo. Então, quando você escolhe pela gente, né? Você chega lá e fala, não, com isso aqui não dá, isso você vai fazer assim, isso a gente vai fazer assim. Já, ufa, eu estou em boas mãos, ele vai, né, cuidar de mim, eu não vou ficar com essa batata quente na minha mão, sendo que eu fico mais ansiosa achando que eu não tenho como decidir isso, não entendo esse Exato. assunto. Teve outro ponto também, Nanda, bem bacana, que foi aquela questão delimitar limites, né? Até onde
o paciente pode ir e tal. É claro que a gente quer o melhor para o paciente, não é? Mas existe uma fronteira ali, né? Que só pode ir até ali. E essa gestão de como lidar com algum tipo de conflito e tudo mais, a gente chegou a precisar usar e usamos exatamente como você ensinou no curso. E foi bem bacana. Você lembra qual conflito que era? Pode falar alguma coisa vaga, assim? Sem nomes. Que eu não me lembro. Eu lembro do e-mail, mas eu não me lembro qual deles que era. Porque conflito a gente tem uns 3 por semana. Alguns bem graves, assim. Umas coisas que eu já vi, dos psiquiatras e Cara, psiquiatras assim, sempre eu são os tava piores. meio. Poxa, eu nem queria falar disso mais, ó. Se você quiser, você não precisa falar, tá? É Eu porque tô falando porque eu já sei foi que o uma povo vai situação me muito perguntar e quer desagradável, saber. entendeu? E Não precisa apareceu falar. no nosso caminho, infelizmente, uma pessoa que estava com más intenções, entendeu? E aí, para poder se livrar do compromisso que tinha com a gente, né, que restou o pagamento, a gente já tinha entregado o tratamento. Aí, e aí começou a falar mal de mim na internet e tudo mais. Mas aí foi. Mas não foi nada que tomou proporções, não, só foi desagradável mesmo. Mas aí, assim, a gente acabou. Eu já tinha tomado uma atitude e você só apenas confirmou que o que eu estava fazendo estava certo. O que você Que falou bom. lá, você E fizer isso, você resolveu. faz isso, e tá tudo certo. Eu falei, graças a Deus, foi bem o que eu fiz. Que bom. Infelizmente acontece muito, né? Tem muita gente que faz isso com vocês, eu vejo. Muita gente. E aí o profissional de saúde fica achando que se botar uma coisa no Reclame Aqui é o fim do mundo, que não sei o que é, né, a República das Bananas, e não é, não. Tudo tem De solução fato, hoje em dia, cada vez mais eu não, estou vendo, não é? de boa. Né? Tem mais alguma coisa que você implementou, que você quer falar para quem está aqui, que você acha que fez um diferencial muito grande no seu faturamento, sua mulher, alguma coisa que vocês antes, que nem ela falou do jardim vertical, duvidava e que você acha importante falar para quem está aqui, que também está É assistindo agora bacana a questão pelo dos YouTube? scripts, né? Que a gente de quebra de objeções e tal, essa questão. Opa, caiu, quase caiu. A gente aplicou também a questão da quebra de objeções e tudo mais. E, e é isso. O que, na verdade, o que acontece é que a gente consegue ajudar melhor o nosso paciente, porque ah, ele quer fazer o tratamento, mas ele precisa de, às vezes, uma ajudinha, né? Para confirmar que a escolha que ele está fazendo está correta e tudo mais. Então, a gente aprende essas coisas, essas técnicas e a coisa rola bem. Muito bom. Fico muito feliz. Desejo para vocês que só multiplique cada vez mais, ainda mais com as coisas que vocês ainda estão implementando. Se já começou assim, tá ótimo. Contem comigo, tudo que vocês precisarem, nos e-mails. Se tiver outra crise, se Deus quiser, esse ano não vai ter nenhuma. E estamos juntos. Era isso. Queria te agradecer muito pelo Não, seu não, tempo. Tem alguma tá pergunta? tranquilo. Valeu, Nanda. Obrigado. Muito, muito, muito obrigada. E muito obrigada por confiar em mim também. Tá Sem certo, eu conhecer posso uma dizer pessoa na que internet. valeu muito a pena. A gente fez o curso, a gente recomenda. Nós tivemos bons resultados. Faz sentido, né? Tudo que você fala faz sentido. A gente consegue entender melhor o mundo que nós estamos inseridos, o contexto que nós estamos inseridos, né? A gente aprende melhor como lidar com variadas situações e de vez em quando precisa, né? Ter saber o que fazer. Exatamente. E muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Certo, beleza. Valeu, um abraço. Obrigado. Muito obrigado.